Ok? Certo. Elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, pedindo todo o acompanhamento e a proteção que jamais nos falta, sempre nos dispensadas pelos nossos mentores queridos da nossa casa. Nós viemos agradecer por mais uma manhã que estamos juntos, em fraternidade e estudando. Pedindo que esse momento de paz, de lucidez, de compreensão e entendimento possa se estender a outros irmãos nossos que precisem e que estejamos todos em harmonia, sintonizados nos ensinamentos do nosso querido Jesus. Que assim seja. Hoje, 4 de março de 2015, continuando o estudo do nosso livro Devassando o Invisível, pela Dona Ivone do Amaral Pereira. Estamos no capítulo 3º, que é do Frederico Chopin. Não conseguimos jamais terminar a leitura de qualquer narrativa da vida de Frederico Chopin, isso mesmo. Tem uma diferença de livros mesmo. Não conseguimos jamais terminar a leitura de quaisquer narrativas da vida de Frederico Chopin, embora o tivéssemos tentado algumas vezes. Algo indefinível que nos perturba e atormenta impede-nos de fazê-lo. Ignoramos, portanto, quase tudo acerca de sua passada vida, como ignoramos se ele, como homem, se perfumava com violeta. Eu vou dar uma pausazinha aqui para poder falar sobre esse assunto. Quem não pegou o fio da meada da semana passada não vai entender. A Dona Ivone está falando do Frederico Chopin na espiritualidade. Então, ela tinha amizade com ele na espiritualidade e estava contando para nós a semana passada sobre toda vez que tinha manifestação, que ele aparecia para ela, ela sentia um cheiro de violetas. Mas era um cheiro diferente. Era um cheiro de violetas colhidas em dia de chuva. Era um cheiro diferente. Então, ela está dizendo, olha, eu nunca procurei saber da vida do Frederico Chopin nas biografias e não sei muito da vida dele. Então, eu não sei se ele usava esse tipo de perfume, essa perfumação de violeta. E ela continua, se não se perfumava, perfuma-se hoje na espiritualidade, com essa essência. Então, para vocês entenderem do que é que ela está tratando, né? Pediu-nos certa vez que não lêssemos noticiários algum sobre sua personalidade humana, revelando com isso desgosto pelos comentários que o mundo ainda tece a respeito de certos aspectos de sua vida. Cremos que nenhum espírito genial ou não vê com satisfação comentários ou biografias que tratem de alguns deslizes por ele cometidos durante o estado humano. Então, sempre a Dona Ivone trazendo a liçãozinha para a gente. O Frederico Chopin não queria que ela ficasse lendo muito sobre a biografia dele, até porque os biógrafos nem sempre são tão dóceis, né? Muitas vezes até são muito secos ou cruéis ao falar de determinadas personalidades, faz parte até do trabalho deles. E eles são um pouco indulgentes. Então, ficar tecendo comentários sobre o caráter assim assado, mesmo não sendo de espíritos geniais, ela diz genial ou não, causa determinado desgosto aos espíritos ouvirem falar deles. Isso serve para a gente de lição, para que não fiquemos fazendo fofoca, né? A fofoca espírita, viu, gente? Vocês gostam de ficar falando de espírito aí? Para não ficar tecendo comentários desagradáveis. Então, algumas biografias citam particulares da vida dele que causa um determinado desgosto, deslizes da vida de encarnado, né? Fofoca né, Maria? Que o caboclo, para poder dar desculpa do que tá trocando a resenha, não, é uma fofoca espírita. Conversa é essa? Meu Deus, fofoca é sempre fofoca, né? Tantas mentes a lerem tais noticiários, tão variadas trocas de ideias em torno dos seus passados atos, estabelecem correntes magneto-vibratórias poderosas que têm a propriedade de atingi-los
avivando em suas potencialidades anímicas a lembrança de fatos passados que eles próprios desejariam esquecer. Olha que coisa interessante, não é? Falar de alguns indivíduos, falar de pessoas já desencarnadas, você vê que a gente hoje já entende isso em relação aos nossos próprios queridos desencarnados, as pessoas que estão no nosso coração, amigos, parentes, a gente já sabe disso, por exemplo, ficar falando deles isso, aquilo outro, muitas vezes mexe com o íntimo da pessoa, porque o espírito já conseguiu passar a superar aquilo ali, mas nós criamos correntes magnéticas que ficamos relembrando e a pessoa ressente, né? Coisas até que ela desejaria esquecer. Quando a gente faz um deslizezinho da juventude, alguém tem deslize de juventude aqui? Tem? Alguém tem deslize de juventude ou ninguém? Não. E aí, chega aquele seu amigo, ninguém, né? Ô Diana, aquele seu amigo lá quando você tinha 15 anos, 16, você reencontra ele. Você está totalmente transformado porque você amadureceu, você melhorou muito, você tem outra mentalidade e às vezes aquele seu amigo de 16 anos ficou lá ainda na época dos 20. Aí chega para você e faz, eita Diana, você, hein? Você lembra, Diana? Aquilo assim, 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 assim. Eita, Diana, você era retada, hein? Aí, Diana já tinha até esquecido do negócio. Às vezes relembra aquele assunto no meio de um grupo, de um coletivo. E você sente aquela saia justa, né, Maria? Acontece com você, Maria? Você não, né? E você sente aquela saia justa e que você e aquele seu amigo poderia ter evitado aquele comentário desagradável. Evitar aquele comentário fora de lugar, sem graça, que você queria esquecer. Que muitas vezes, Diana, roubou laranja do vizinho, goiaba e outras coisas a mais. O Dudu disse ali pra nós. A minha namorada de 3 anos de adolescência não esqueci, mas passou. Quando o dia vi pessoalmente, estranho, mas divertido. Tem algumas coisas que são divertidas, tem outras coisas que a gente quer esquecer, quer deixar pra lá. E nem lembra mesmo. E aí vem aquele indivíduo, assim, aquele seu amigo, muito amigo, e tum, para você se lembrar, né? Para você se lembrar. Com os espíritos funciona mais ou menos assim, né? Você já pensou? Quem é que me dá um exemplo aí? Um exemplo. Ah, tá. Eu tenho um exemplo assim que todo mundo vai lembrar agora, eu vou ter que dar, porque é uma questão educativa, espero que a espiritualidade bloque o pensamento de vocês. Mas se vocês pensam a Hitler, qual é o sentimento que vem em vocês? Ei, Ana, bom dia, um beijo, bem-vinda. Qual é o sentimento que vem em vocês? Todo mundo pensou em Hitler? Pensaram? Ninguém escreveu. Não é um sentimento dos melhores. Ficar falando desses assuntos, será que mexe com ele? Mexe, né? Tá marcado na história. Tá escrito na história. É muito pouco tempo para ser esquecido, né? As nossas gerações estão sempre querendo lembrar. E quando tem o tal do Dia da Memória, nossa, é que traz muita tristeza, muita melancolia. Não é tão positivo assim. Nós deveríamos falar de coisas boas, mas a gente esquece de falar com a visão da caridade que nós deveríamos ter, né? Com as pessoas que cometeram deslizes, com pessoas até que cometeram crimes. E nós usamos palavras endurecidas, muitas vezes revolta, porque ainda está muito vivo na história do mundo, está muito vivo. E será que o espírito não ressente? Ressente, né? Via de regra, logicamente, que Deus e a espiritualidade, dependendo da conversão do indivíduo, vai criar uma barreira de proteção para que aqueles pensamentos não cheguem para ele a 100%, mas um pouquinho, de um certo modo, deve chegar do mesmo jeito, né? Deixa eu passar para a Florzinha. Bem rapidinho, um exemplo do pensamento, isso acontece muito com a gente. Eu ouvi uma palestra do Divaldo quando ele esteve em Auschwitz, visitando.
E a vibração, claro, o espírito evoluído dele, toda a sensibilidade, né? E aí ele diz que estava lá fazendo a oração, né? E recebendo toda aquele sofrimento das pessoas, né? Que ainda estavam ali. E ele diz que viu parar uma supor, e da van estavam saindo muitas crianças que tinham ido lá para visitar. E essas crianças todas eram portadoras de algum retardo mental, de síndrome de assim. E que ele pensou, mas isso aqui não seria o melhor lugar para trazer umas crianças, ainda mais com esse problema, para vir visitar. E aí a Joana de Ângeles explicou a ele, olhem a bondade de Deus, como Deus é maravilhoso. Que aquelas crianças eram aqueles antigos algozes e que haviam reencarnado nessa condição mais difícil, de retardo mental, e a visita ali serviria para eles como um início de ressarcimento. Então eles estavam de alguma maneira sendo expostos àquela vibração de dor, embora não compreendesse muito, porque eles tinham um problema, né, mental, mas que aquilo já era um início de relão. Tu, Juliana, perguntou quem foi que errou na mocidade. Eu estava aqui ao lado costurando. Eu vou te dizer, eu errei na mocidade. Eu era uma cabeça de osso para sopa, entende? E eu penso agora na minha ingenuidade, na minha irresponsabilidade da mocidade, de meus pensamentos e de muitas atitudes que, se fosse hoje, não faria. Mas aí eu me lembro muito de Auschwitz, que Deus está sempre nos dando, para quem quiser, né, aproveitar a oportunidade de se tornar um ser melhor. Eu pretendo não deixar esse mundinho aqui de mãos abanando, levando comigo sempre o trabalho. Que Jesus nos abençoe. Estou passando. Oi, voltando. Nós não devemos perder essa oportunidade, né? Nós estamos em busca de um mundo melhor, um mundo de regeneração. E nós todos, seguindo o pensamento aí da Flor, não devemos perder essa oportunidade. A oportunidade que Deus nos está dando, com certeza. Ninguém está aqui a passeio, né? Está todo mundo aqui buscando a melhora em si. E ela continua aqui pra gente e vai continuar sobre esse assunto, depois a gente fala mais um pouquinho dele. De outro lado, os amigos e comparsas de além-túmulo igualmente passarão a conhecer, através de tais processos, as mesmas particularidades, o que muito os desgosta, humilha e envergonha, não raro. Será, pois, como que um jornal, um comentário radiofônico que os difamassem publicamente, o que muitos constrange e entristece, sem falar no desgosto de constatar que as sucessivas gerações terrenas também conhecerão seus deslizes, de que tanto se arrependem. Com a agravante, algumas vezes, de os imitarem do que praticaram de censurável. Isso é o pior. Assim, pois, os fatos que conhecemos da vida desse grande vulto são poucos, o que nos deixa mais liberdade para traçar estas páginas e submetê-las à apreciação daqueles que melhor os conheçam. Olha, então ela está só confirmando para nós o seguinte: bom dia, pessoal que está chegando, que ela conhece pouco da personalidade do Frederico Chopin a nível de biográfico, né? Então, o que ela vai falando dele, ela vai falando da sua experiência pele a pele com o próprio Frederico Chopin, não aquilo que ela sabe da sua vida como encarnado. Isso é um detalhe que a dona Ivone faz questão de deixar claro. Então, nós que venhamos a ter contato com a biografia, que podemos avaliar, né? Se é desse jeito, como a transformação que ele teve, etc. Da sensibilidade. Outra coisa interessante são os detalhes dela falar sobre como eles reagem nisso, né? Essa ação de se sentirem difamados, ficar na história. Por isso que hoje nós temos que ter essa maior responsabilidade
para não deixarmos marcado na história de uma forma negativa, não mais, né? Hoje com a consciência melhorada, com comportamentos melhorados, para que nós possamos marcar a história, e nós marcamos também a história, talvez não registrada como vultos de personalidades importantes, mas no mundo que nós vivemos, no pequeno mundo que nós estamos lidando. Nós vamos ter adversários, sim. Nem muitas vezes nós vamos agradar a todos, claro, nem sempre. Nem todo mundo vai querer bem a gente, faz parte, não é? Nem tudo aquilo que eu digo vai de acordo com aquilo que fulano pensa, e assim sucessivamente. Como diz uma mensagem que estava lendo sobre o Cristo, Jesus fez tanta coisa e não agradou a todo mundo. Jesus curou, fez bens assim que marcou a história, dividiu a história e foi cuspido, foi maltratado, foi humilhado das piores maneiras. Muitos por aqueles que estavam com ele ali, na multidão, né? Imagine nós, né, Tina? Mas a nossa consciência é que vai responder se nós estamos de acordo, ao menos o máximo possível, com as leis naturais, que são as leis de Deus. Outro detalhe interessante, que as pessoas possam copiar, imitarem no que praticaram de censurável. Isso é muito comum. Porque autores, artistas, pessoas que marcaram a sociedade nos tempos, deixaram exemplos, e muitas vezes exemplos ruins que vão ser mal seguidos. Aquilo fica marcado na pessoa. Vocês sabem a história de... Como é o nome do espírito? Eu tô com a memória meia lelé, porque eu vou tentar lembrar de uma coisa e me esqueci. O espírito russo, gente, que escreveu pela Dona Ivone. Leon Tolstói. Lembrei. Pela mãe do Alexandre também. O Leon Tolstói tem um romance que eu li também, e que vocês devem ter lido na juventude de vocês, na época de escola, que se chama Ana Karenina. Quem leu esse livro, Ana Karenina? Vocês lembram dele? Ana Karenina, a heroína, no final, ela se suicida. E isso marcou muito a vida de Leon Tolstói. Ele se arrepende muito disso. E ele focou em alguns livros dele o suicídio. Os personagens dele se suicidavam. E ele tinha, tipo assim, uma marca espiritual sobre isso. Porque através dos personagens dele, muitas mocinhas copiavam o ato de Ana Karenina como um ato heróico. E se suicidavam, copiando as ações de Ana Karenina. E ele ficou marcado com isso. Então, você vê que ele ajudava a Dona Ivone, e ele trabalha na espiritualidade, para o máximo possível trazer mensagens contra o suicídio, retratando-se perante as leis de Deus sobre a sua própria arte. Então, nem toda arte, né? Nem toda arte é positiva. Nem todo conteúdo literário eleva o nosso pensamento a Deus, muitas vezes nos rebaixa. E isso influencia os jovens. Quer um exemplo atual? Vocês querem um exemplo atual? Um exemplo atual é que agora, com esse livrinho que virou filme, 50 Tons de Cinza, e tá uma fama danada nesse livro, esse livro vai mexer dentro das pessoas os instintos dos piores. Por quê? Porque nós temos mesmo essa predisposição à sensualidade, isso é um fato. Se nós ficamos calcando aquela propensão que nós temos, o que é que vai acontecer? Além de nos estimular na nossa fraqueza, nós vamos nos associar com espíritos do mesmo calão. Porque se eu estou lendo um livro espírita e eu estou vendo um filme espírita, ou um filme de sorrisos, um filme que me eleve, eu vou estar em companhias espirituais que vão estar a nível daquilo ali, não é? Se eu estiver utilizando livros, filme, novela, que puxam para situações degradantes, quais vão ser as minhas companhias espirituais?
É por isso que quando nós dizemos que ser espírita faz parte do nosso cotidiano 24 horas por 24 horas, não é fanatismo, não. É realidade. Não no fato religioso, fanático de ficar na oração o tempo todo. Não é isso. A percepção de vida, né, Marcele? Não é essa. É a percepção do nosso cotidiano sem busca da nossa transformação moral para que nós nos espiritualizemos e não nos degrademos. Então, através desse livrinho, muita mocinha, rapazinho, vai seguindo aquele tipo de pensamento, tá na moda. Nós combatemos tanto a violência às mulheres e transformar em um motivo excitatório a violência física. Vocês acham que isso são obras de espíritos superiores? Hein, Maria? Não pode ser, né? O autor foi muito mal inspirado, infelizmente. E a espiritualidade que o circunda, que trabalhou para isso, vai ter a sua responsabilidade. Isso foi uma citação normal, vocês vão ter N exemplos para falar disso. Tem um exemplo interessante desse livro. Existe uma palestra aí de um palestrante muito conhecido nosso. Muita gente no mesmo barco, né, Dudu? Dudu escreveu ali pra gente e acaba levando muita gente nesse barco. A Marcinha Cortes colocou: no caso, filmes ou livros assim vão de encontro às nossas necessidades íntimas, muitas vezes camufladas. Porque nem tudo a gente superou, né, Marcinha? Tem coisas que a gente tá coibindo, não é superado. A gente está domesticando, a gente está educando. Não é superado ainda. Então, se a gente fica incitando aquilo que em nós ainda não está na superação espiritual, nós vamos cair. É muito simples de cair. E se associar vibratoriamente, porque assim, eu posso até não ir bater em ninguém, porque eu não sei eu sei o conteúdo geral do livro, pelos comentários das pessoas. Mas posso até sair. Não posso nem sair batendo em ninguém, nem tampouco querer tomar pancada, mas pode mexer dentro de mim uma determinada sensualidade que eu vou evocar quem para minha companhia? Espíritos afins, porque é uma questão de simpatia. E para se desconectar é difícil. Então, temos que educar, a Marcele diz para nós, temos que nos educar diariamente. É um exercício que Santo Agostinho recomendou. A Maria diz para nós, são os instintos que não trabalhamos ainda, né, Jussim? As paixões, mais do que isso, né? São as más paixões. São a exacerbação das paixões. O Dudu diz para nós, e como vício que queremos deixá-lo, isso acaba gerando algo do passado dentro de alguém. Pois é, o alcoólatra ele não pode ter contato com o álcool. O fumante tem que evitar o contato com cigarro. O sexólatra também, existe a doença do sexo que você não deveria estar em contato com esse tipo de situação, porque ele causa sofrimento. É isso mesmo, tô rindo da Diana. Eu tava rindo aqui, viu, Diana? Porque não é gozando de você, não. Mas é que, estando tudo dentro das leis de Deus e tá tudo certo, faz parte, né? Faz parte mesmo até da própria evolução, das tecnologias. Mas assim, você sabe onde é que a gente acha uma resposta para fechar essa conversa nossa? Emendado no nosso livro, é o capítulo da destruição. Leis de destruição no livro dos Espíritos. Quando respondem para Kardec assim, mas o corpo não é nada. O corpo é só uma veste, é tudo isso aí. Só isso. Deus protege é o espírito. Nós estamos preocupados que nós estamos encarnados. Então a gente quer assim, que não aconteça tragédia, que o nosso corpo não coma veneno. A gente não quer que as galinhas estejam cheias de hormônio. A gente imagina como é que o povo, como é que Deus permite. Porque todo mal que o homem faz dentro do livre-arbítrio dele, ele está fazendo para ele, o seu espírito, e para nós corpos. Porque se você não absorve o mal não fica em você. Se você absorve o mal e fica na coisa do rancor, aí você fica no seu espírito. Mas o mal em si da humanidade fica no corpo. E os espíritos respondem a Kardec que Deus cuida do espírito. É o espírito que é filho de Deus, não é o corpo. O corpo é matéria.
Então a criança morreu, Deus permitiu. Meu Deus, como é que pode, né? Veio o vulcão, creio em Deus Pai, que mora aqui de junto, explodiu, matou 200 pessoas, 1000 pessoas. Permitiu, mas foi o corpo. Foi o corpo. Nós ficamos, porque quando nós saímos do corpo, e está lá nas leis de destruição, nós temos outra visão, muda tudo. Aí fica mais fácil. Aí eu venho aqui e falo para vocês, gente, o corpo não é nada. Né? Não que nós não tenhamos que cuidar do nosso corpo, hein, gente? Não é isso. Mas eu estou dizendo assim, a visão de Deus para os cuidados de Deus. Então, Deus cuida do espírito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus cuida do espírito. Então, os filhos dele que ele toma conta são os espíritos que estão morando naquele corpo, não do corpo. Porque o corpo pode vir aí, ó, como a Florzinha disse. Pode vir com síndromes, síndrome de Down, pode vir faltando pedaços do corpo, nós podemos ter retardos mentais, dos mais graves, nós podemos ter cânceres, nós podemos ter doenças degenerativas, que são tudo situações de educação para o indivíduo. Nós estamos falando do criminoso e que o criminoso merece ser educado, mas ninguém pensa em educar. Mas para aperfeiçoamento do espírito, diz Cristiane, com certeza, para educação, né? Nós vamos aperfeiçoar, nós vamos, de acordo com as nossas necessidades, disse a dona Edna, nós vamos evoluindo assim. Então, um dia o vulcão Vesúvio me matou, lá na época, né, dos 50 anos depois, lá do livro de Emmanuel. Tá bom. Aí depois foi um terremoto, depois foi um maremoto, depois foi uma doença, depois... Faz parte. Mas o espírito Juliana é vivo sempre. Olha como Deus é maravilhoso. Ninguém pode matar o espírito Juliana. Podem tentar matar o corpo de Juliana quantas vezes quiserem, mas o espírito o Pai protege. Então a gente fica pensando que os cuidados de Deus para conosco tá ligado ao corpo. Lê do engano. Faz parte do nosso aprendizado tudo isso aqui. Mas o cuidado real no qual nós fazemos expectativas é para o espírito Cristiane, espírito Edno, espírito Diana, Andréa, Maria, lá vai. Esse é o contato real, né, de tudo isso. Nayane, tá tudo bem aí? Você tá quietinha? Porque Nayane chegou. Novato, né? Que eu espero que o espírito progrida, porque são experiências que tem que passar, né? Tá tudo bem? Ela tá aí quietinha. Pois é, então vamos. De outro modo, interessa-nos a experiência espírita que tudo isso representa. E é exatamente o que nos atrai em nossa convivência mediúnica com a entidade espiritual Frederico Chopin. Dessa convivência, temos colhido a observação de que, no além, ele se mostra grandemente polido de maneiras, mesmo aristocrata, porém tímido, desencorajado de transmitir mensagens escritas, porque afirma quase infantilmente: só sei expressar-me por música. Mostra-se afetuoso e discreto, pouco expansivo e geralmente entristecido. Uma única vez vimos-lo sorrir. Só viu sorrir uma vez. Esta última qualidade, a melancolia, parece ser predisposição natural do seu caráter e não motivada por provações ou recordações de vidas passadas. No entanto, já o vimos chorar copiosamente recordando a existência terrestre. Olha só, 2 pontos. E aí estava tendo uma conversa com Nayane sobre isso. O contato mediúnico, viu, Nayane, a dona Ivone aqui, não era estritamente para trabalhos mediúnicos com Frederico Chopin, tanto que ela não era musicista e ela não poderia escrever músicas, por exemplo. E ele era músico, então ele não escrevia para ela livros, etc. Ela tinha um vínculo de amizade só com ele. Porque muitas vezes achamos que os espíritos têm que vir para trabalhar. E não é. Porque você não tem amigo? Tem amigo nem sempre faz o mesmo trabalho com seu amigo junto. E você tem um laço de amizade, um laço de afeto com os espíritos também assim.
Então, o Frederico Chopin, algumas vezes, ele mandou mensagens sobre música, conselhos e tal, para as pessoas mais conhecidas da Dona Ivone, mas ele não escrevia, ele não deixou material, como deixou um Emmanuel, como deixou um Frederico Figgen, que deixou um livro, os poetas, Humberto de Campos, não é? O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, escreveu pela Dona Ivone. Mas era um vínculo de amizade. Um vínculo carinhoso de amizade. Então ele disse, eu só sei expressar por música. O segundo detalhe, importante da gente notar aqui do que ela está dizendo, é sobre o caráter dele. Ele é afetuoso, ele pouco sorri, é melancólico, e não parece que isso fosse alguma coisa ligada às suas vidas passadas. Isso é uma opinião dela. No entanto, já ouvimos chorar copiosamente. Ele já ouviu chorar. Ele morreu de tuberculose. E ele tinha uma melancolia muito grande. Ele gostava da vida material, gente. Ele gostava da vida material. Ele gostava de viver no mundo. Que isso também é curioso. Um espírito, né? Um espírito de uma doçura dessa. E você vê que a evolução é uma coisa assim tão individual. Por isso que não tem como você criar um rótulo, né? Um rótulo em nós, em questão evolutiva. E ela tinha observado isso no caráter dele. Quando se deixa ver, não conseguimos conter as lágrimas, o que é compreensível. Ela chora quando está com ele. Tava, né? Porque agora ela está com ele pessoalmente. Se é que ele não está encarnado. Pois a presença real de um habitante do invisível... Isso aqui, tem ninguém que está fazendo a reunião conosco aqui, né? A presença de um habitante do invisível é sempre impressionante. Olha isso aqui, Maria. E um médium não enfrentará um fenômeno dessa natureza sem lágrimas, de muito grata emoção. Sobretudo em se tratando de entidade evoluída espiritualmente. O que é que diz Dona Ivone? Que o contato com a espiritualidade, ela chorava. E é difícil que um médium não se emocione. Isso é real. Isso é real. Interessante que em trabalhos de reunião de socorro ou desobsessão, como quiser chamar, você está tendo um trabalho de socorrista, né? Então você está dando uma passividade aos espíritos que estão precisando de um socorro imediato. 1, 2, e lá vai. Quando chega, por acaso, que você tem que dar uma passividade, uma comunicação para uma entidade superior, você tem um choque emotivo, você se emociona. Porque até o choque energético é diferente. Porque você está acostumado a ter uma determinada vibração e o contato com aquela entidade vai mudar a sua vibração e te causa emoção. Como você não é acostumado, aí você chora. Você se emociona. Espíritos medianos como você talvez não lhe cause isso, porque são espíritos bons, mas são medianos como você, porque eu não retenho vocês como espíritos maus de terceira ordem. Então, espíritos medianos podem vir dar sempre bons, né? Espíritos bons, medianos, de vibrações medianas, podem entrar em contato com você. Você sente até a energia melhor, sente tudo, a passividade, mas tudo bem. Já tem outros espíritos que têm uma elevação melhor e que você chora mesmo. Por causa do contato. Você se emociona. Então, a Dona Ivone coloca essa questão, né? Então, a presença dele, a visão dele, fazia com que ela se emocionasse. A Marcinha disse ali para nós, a atriz Glória Menezes, quando foi entrevistar o Chico, chorou de emoção. A presença dele inspirava isso, né? Que paz. E é mesmo, né? A Dona Edna tá aí com a gente, conheceu o Chico pessoalmente. Ficou sentadinha do lado dele na mesa, esperando a vez dela de falar com ele. Né, Dona Edna? Eu vou contar aqui, pessoal. Aí tava... é como se tivesse que fazer uma volta assim na mesa, né? Aí ela não queria nunca que a mulher terminasse de conversar lá, a vez dela, para não chegar logo a sua, para não ter que ir embora. Aí ela ficava lá quietinha, deixando ele falar lá só para ficar pertinho dele. Para ficar bem pertinho do Chico, até chegar a vezinha dela. Aproveitando, né? Não tinha pressa nenhuma que a mulher acabasse.
Só para ela poder ficar por ali, porque depois que terminava tinha que ir embora, né? Tinha que fazer... Fazia a Maria disse, sem falar das vibrações dos amigos espirituais dele. Pois é, que estava ali por perto, hein, Maria? Uma psicosfera totalmente diferente. A psicosfera é importante, porque os espíritos que andam conosco, em questão da vibração, questão de quantidade, então melhor você está muito mais bem frequentado, não é? Se você quer bem ao mundo, às pessoas, você se esforça a ser uma pessoa melhor, você de consequência vai estar bem frequentado. Se você cultiva os bons pensamentos, as boas leituras, nossa, você vai ser bem frequentado. Então, é normal que as pessoas se sintam bem na sua companhia. Estou dizendo vocês, eu, pobres mortais, não tenho nem de um Chico. Então, vocês imaginam o Chico. Então, eu estava até conversando com a Nayane sobre isso, questão do ambiente. E o ambiente quem faz somos nós, né? Então, se a espiritualidade vai estar muito mais bem frequentada se os frequentadores forem mais equilibrados. Então, como é questão de ambientação, logicamente, dentro de um ambiente espírita vai estar muito mais fácil, porque vai ser um ambiente mais neutro, não é? São ambientes focados só para aquilo ali. Mas nós podemos nos reunir no meio da praça de São Paulo, onde está passando milhões de carros para lá e para cá, e ter 5, 10 de nós numa vibração tão boa que é como se estivesse dentro de um centro espírita. Porque a questão do seu sentimento, das companhias espirituais suas, não é? A própria espiritualidade cria barreiras protetivas. Nós subestimamos muito a capacidade de espiritualidade de trabalhar na proteção nossa, dos nossos trabalhos. E hoje, fazendo trabalhos diferentes, eu sei disso. Na prática, nós vemos que a coisa aí é muito diferente e a espiritualidade se adapta às necessidades de cada grupo. A dona Edna diz para nós, quando sentimos presença espiritual mais elevada, as amigas, né, nós nos emocionamos mesmo, você tem visto, se pressente. Em reunião, né, Maria? Às vezes tem uma comunicação assim em algumas reuniões, a Maria, não é, Maria? Sente a presença da entidade, quem está dando comunicação é outro médium, mas todo mundo se emociona. Todo mundo sente, todo mundo chora, todo mundo sente o batimento cardíaco aumentar, sente a vibração. Coisa. O Dudu diz para nós, deixa eu voltar a tela. E me emociono também quando no passe o violão toca baixinho, a música espírita, e aos poucos os que receberam passe vão cantando baixinho e tomando conta do salão. É emocionante, né? Porque você tem a sensibilidade maior, a gente se emociona mesmo. Porque dá essa emoção. Você saber que você está tendo um trabalho, gente, que está servindo para o bem. Qualquer trabalho que estiver servindo para o bem, você sai com o seu coração engrandecido. Isso, vou dizer para vocês, o trabalho mediúnico, o trabalho de assistência às pessoas necessitadas. E muitas vezes a gente compreende que ajudar é só em reunião mediúnica. Não é verdade. A reunião mediúnica é um meio de ajudar e de se ajudar. Mas tantas outras circunstâncias na vida são portais de entrada para a ajuda de Deus, né? Através do nosso trabalho, porque Deus ajuda o homem pelo próprio homem. E a oportunidade de nós de nos ajudarmos e de aprendermos. Porque o que é de nós sem um aprendizado? O que seria de nós sem aprendermos? Sem dar de nós? Então é no dia a dia mesmo. A caridade é no dia a dia. Está na mais simples... Na mais simples ação, vamos dizer assim, que nos incentiva na tarefa, né, Marcele? Na tarefa mais simples. Às vezes a vizinha ganhou neném e você ir lá estender a roupa dela. Às vezes você ir lá estender a roupa dela é o maior ato de caridade que você poderia ter feito do que você dar assistência imediata a um pedaço de pão com queijo para um mendigo. É que a gente confunde a ação da caridade somente no saciar a fome. Também, pelo amor de Deus. Mas é muito amplo esse conceito, sabe?
é muito ampla, então a possibilidade de ser caridoso está no nosso cotidiano e nas nossas tarefas das mais simples. Daqui a gente diz assim, mas isso aqui é bobagem. Pois é, às vezes naquela bobagem você está fazendo uma ação que te aproxime de Deus cada vez mais. Então, concluindo o nosso trabalho de hoje, deu o nosso horário, né? Semana que vem, continuaremos o nosso livro Devassando Invisível. Tá vendo? Falando da Dona Ivone, falando de mediunidade, a gente aqui fala de outras coisas. Que coisa boa estar em companhia com vocês aqui. Certo? Então, vamos concluir o nosso trabalho. Convido vocês para uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, de infinito amor e bondade, a Jesus, o nosso Mestre divino, e a Maria, essa mãezinha tão querida por todos nós. Abençoa-nos, Senhor, que nós possamos sentir as vibrações benfazejas dos Espíritos que sustentam-nos no dia a dia. Abençoa, Senhor, também os Espíritos simples. Abençoa também aqueles que no erro tentam nos incentivar ao mal. Eles também, Senhor, precisam das Tuas bênçãos, da nossa amizade e da nossa compreensão. Abençoa, Mestre, enfim, a cada ser humano que precisa do Teu abraço. E que possamos ser nós, aqueles que vamos passar o abraço adiante, aqueles que vamos representar a Ti, hoje e sempre, todos os dias. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe.